Como ser abençoada? Princípio número 7. Mente dividida. Esta semana eu vou terminar, felizmente, com o que irá bloquear as bênçãos de Deus e na próxima semana passar para um tópico realmente estimulante, um dos meus segredos favoritos, que vai multiplicar as suas bênçãos. Mas, antes de começar, eu quero responder a uma pergunta que veio para o nosso escritório e que foi: o que exatamente você, a Bíblia, querem dizer com um homem de mente dividida? Isso significa duvidar que Deus vai restaurar o seu casamento? Não que ele não possa, mas que ele não vai por algum motivo? Também houve algum momento em que você, Erin, pensou que o seu casamento não iria ser restaurado? Obrigada. Essa é uma boa pergunta, porque eu ouço tantos cristãos simplificarem que mente dividida realmente significa dúvida ou duvidar. Certamente há uma correlação entre os dois, mas eu acredito que a dúvida é o resultado da mente dividida, mas eles não têm o mesmo significado. No Dicionário Americano do Idioma Inglês de Noah Webster, de 1928, mente dividida é definida como ter pensamentos diferentes em momentos diferentes, incerto, vacilante, inconstante, indeciso. Portanto, parece que mente dividida é o estado de ter diferentes formas de pensar em momentos diferentes. Geralmente, mas nem sempre, quando o inimigo ataca. Ser inconstante pode realmente acontecer a qualquer momento, quando você não acredita totalmente na coisa. No caso, a restauração. Há algumas semanas atrás, quando eu lhe encorajei a buscar a Deus para saber se é da sua vontade restaurá-la, se você o fez como tantas fizeram, então você pode sossegar. Dessa forma, você não será indecisa ou inconstante em todos os seus caminhos. E certamente, qualquer pessoa, uma vez que ela tem a garantia do Senhor de que Ele tem um desejo de restaurar o seu casamento, seria determinada, em vez de indeterminada, para terminar a carreira. Em seguida, respondendo à segunda parte da pergunta, para ser totalmente honesta com você, até Ele me restaurar, eu não tinha certeza que seria restaurada. Mas isso é porque, não muito tempo depois de eu ter começado a minha jornada de restauração, meu foco mudou para simplesmente querer mais dele. Tanto assim, que perto do final, eu sabia que ele estava prestes a restaurá-lo, mesmo que os sinais normais dissessem diferente. E foi então que eu comecei a lembrar ao Senhor quão glorioso era apenas nós dois, e a reconsiderar a restauração. Deixe-me lhe assegurar, muitas mulheres perguntam a Deus se este é o seu plano, e em seguida falham em acompanhá-lo, escrevendo-o nos umbrais de seus corações. De modo que quando o inimigo vem com uma boa pancada, que faz a restauração parecer tão sem esperança por causa de algo que seus cônjuges dizem, ou algo que alguém disse sobre seus cônjuges, ou é algo que elas veem, então elas questionam novamente se esta é a vontade de Deus. Estas são as de mente dividida, de quem Deus diz devemos esperar nada dele. Agora, o que vai evitar de todo ser derrubada e simplesmente voltar os seus olhos e coração e o foco da sua restauração com seu marido terreno para o seu marido celestial, como eu fiz quando eu experimentei o seu amor tão abundantemente. Isso não é apenas para o seu bem, mas para o bem das mulheres em torno de você, que acreditam que elas precisam de um homem para fazê-las felizes e realizadas,
e amadas. É somente quando você compreende o puro amor, o amor que só pode ser encontrado nele, quando você e outras mulheres não são mais vulneráveis ao sofrimento e à rejeição. Isso não acontece imediatamente, mas frequentemente depois de sermos rejeitadas e de novo e repetidamente, como eu compartilho em meu próprio testemunho de casamento restaurado. O inimigo foi capaz de me derrubar no mais baixo nível, quando ele me convenceu de que eu havia recebido a minha restauração no Natal, mas a restauração era apenas para aqueles poucos dias. No entanto, como eu também compartilho, foram as mulheres a quem eu havia ministrado que estavam lá para me carregar, levando-me em uma maca aos pés de Jesus, onde ele me curou e me restaurou para si mesmo, quando eu me tornei completamente e totalmente sua. Então, se você ainda não buscou a Deus para saber se Ele quer restaurar o seu casamento, você pode querer colocar um velo de lã. Leia Juízes 6, versículos 36 e 40. E se você leu essa passagem e sempre coloca a minha lã 2 vezes, já que foi isso que Gideão fez, simplesmente pergunte a Deus se esta é a sua vontade. Uma vez que ele responda, então coloque isso em sua mente, escrevendo e gravando a visão. Lembrando também que isso significa que não será restaurado agora, mas no tempo determinado. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 22, versículo 3. Isso permitirá que você nunca mais vacile em sua restauração. E também permitirá que você peça a Ele para mostrar-lhe por que Ele permitiu que isso acontecesse. Como muitas perguntaram, o Senhor revela para ajudar a encorajar outras. Possivelmente, até mesmo sendo treinada para ser uma ministra, o que a propósito é gratuito e fácil de ser feito em casa, quando você se inscreve para o RMI ou U. Porém, o inimigo virá quase que imediatamente, como um ladrão, para roubar as promessas para longe de ti e talvez até convencê-la de que não é hora de ajudar outras. Mas se o solo do seu coração for bom, se tiver sido quebrantado, então a sua palavra que foi dada e as promessas que te foram feitas serão plantadas profundo demais para serem roubadas. Assim, as lágrimas que você derramou diante dele, e eu espero que lágrimas de alegria, uma vez que você experimente o seu amor, vão regar a palavra que produzirá a tua colheita. Restauração na estação certa, depois dele saber que a tem como sua. Não há nenhuma maneira que eu pudesse enfatizar mais. Porém, uma vez que você entenda realmente o quanto o Senhor a ama, eu sei que o seu relacionamento com quem você é para Ele significará que nada mais vai realmente importar. Se eu tivesse que descrever, é quase como se você também tivesse uma outra pessoa, secretamente, assim como seu cônjuge que está em adultério tem. No entanto, em vez de ser pecaminoso, é gloriosamente santo. Quando alguém te insultar, você não ficará machucada, porque você pensará de uma forma diferente. Bom, isso pode ser o jeito que você pensa, mas eu tenho o meu amado
que me diz que Ele se deleita em mim e se alegra em mim. Veja Isaías 62, versículo 4. Ainda hoje, eu amo dar uma escapada e falar com Ele, fazer planos de quando estaremos nos encontrando sozinhos novamente. Com esse tipo de amor, ao invés de dor, eu posso sorrir para qualquer coisa e por tudo. Com todo esse amor que está fluindo, eu também sou capaz de amar e abençoar até mesmo os meus inimigos. Este é o lugar onde eu quero que cada uma de vocês esteja. Apesar de muitas de vocês ainda não estarem lá, é nossa missão e objetivo nos aprofundarmos tanto em Deus que vocês nunca vão querer vir à tona para respirar. Só neste lugar vocês serão capazes de mover montanhas e fazer as proezas que o Senhor quer fazer através de mim e de vocês. Ao invés de continuar com o que eu tinha planejado para dizer, eu acho que é importante que paremos e, sei lá, uma pausa para meditar. Eu não quero prosseguir porque, pessoalmente, eu só quero permanecer aqui e meditar. Nós iremos retornar na próxima semana e terminar o que pode bloquear as suas bênçãos. Hoje, vamos simplesmente lembrar de sermos abençoadas, alcançando tamanha intimidade que nós jamais sonhamos que pudéssemos ter. Desde agora, eu te mostro coisas novas e ocultas que não sabias. Isaías 48, versículo 6. Deixe-me terminar hoje dizendo como eu simplesmente amo a forma como Ele está descortinando as coisas escondidas do passado, enquanto eu reviso essa série de 2004 como dicionário. Eu costumava ter este dicionário enorme sobre a minha mesa para consulta, mas agora eu tenho a versão online que eu adicionei aos meus favoritos e coloquei na minha pasta de Bíblias online, o que eu encorajo a cada uma de vocês a fazer. Agora, ao invés de procurar palavras em um dicionário secular, eu posso voltar para aquele que acreditou que a fonte de toda a sabedoria era a Bíblia e dirigir-me a ele frequentemente. Agora é hora de fazer o seu diário.